Nesse vídeo vamos falar das mensagens que curam o sono e as dores emocionais. Tudo no seu tempo. Dando continuidade ao exercício anterior, se você não conseguiu se concentrar, se caiu no sono durante o áudio, se os pensamentos ficaram dispersos e se você não visualizou nada, está tudo ok, está tudo certo. Muitas pessoas acabam não conseguindo chegar no final do áudio, né? Quando percebem já caíram em sono profundo e algumas não conseguem visualizar nada conforme o que está sendo dito. E está tudo bem. Acontece que seu sistema de proteção do inconsciente está funcionando direitinho. Há alguma mensagem que você ainda não está pronto para lidar. É algo que foi demais para você. Então, o nosso inconsciente tem a função de nos proteger, conforme o que está de informação lá. Na maioria das vezes é algo que a gente não se recorda, porque o inconsciente ele encapsulou essa informação. E a gente não vai conseguir ter o acesso até que nós estejamos preparados para lidar com aquilo de novo. É algo que você não se recorda nesse momento, mas que a experiência foi demais para você. E nesse momento ainda não está pronto para ser trazido à tona. Então o seu inconsciente está te protegendo e está tudo certo. Ainda bem que ele está te protegendo. Então você vai agradecer ao seu inconsciente. Converse consigo mesma. É uma conversa mental. Aí você vai se conectar, respirar e falar: obrigada por me proteger. Eu vejo que ainda não estou preparada. Mas quando eu estiver, por favor, me permita acessar essa informação. Então você vai deixar esse comando para o seu inconsciente. E então, tente novamente depois de alguns dias, quando você estiver disposta. Quanto mais você tenta, se sentindo mesmo disposta, disponível a acessar as informações, aos poucos você vai trazendo novas informações. Então, pode ser que na segunda vez você se recorde de algo, na terceira vez você sinta alguma coisa diferente e assim por diante. Não precisa se pressionar, porque isso faz parte do seu mecanismo de funcionamento e tem uma função, que é muito bonita, que é de proteção. Então tá tudo certo, só estou abrindo esse parênteses, caso esse tenha sido o seu caso, ok? Se você conseguiu visualizar, se você conseguiu chegar até o final do exercício, se você conseguiu ter qualquer informação nova, confie nela. Cada pessoa acessa de um jeito. Pode ter maior sensibilidade em algum dos sentidos. Pode ser audição, pode ser visão, tato, alguma sensação no corpo, tá bom? É como se fosse uma intuição. Então, tudo o que você vivenciou no exercício anterior, confie nas informações que vieram e pode ter vindo de várias fontes. O nosso corpo é muito sábio e ele vai mostrar da forma que for melhor para você, o que você precisa saber naquele momento, o que está pronto naquele momento para ser revelado. Cada vez que fizer o exercício, conseguirá se aprofundar e extrair novas informações. Pode mudar de acordo com a época, com a situação atual, etc. Então, não é porque você fez o exercício uma vez que aquela resposta vai ser a mesma sempre. O que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu esclarecer. Então, seu filho ou a sua filha não estão dormindo bem agora. Você vai fazer o exercício. Vai vir alguma informação. Aí vamos supor que daqui a 6 meses você está passando por um estresse no casamento, outras coisas estão acontecendo na sua vida e aí seu filho voltou a dormir mal. Aí você faz o exercício novamente. Vai vir outra informação. Entendeu? Nesse sentido. Novamente, confie em tudo o que acessou. Mesmo que você pense, foi coisa da minha imaginação, eu viajei. Essa informação que você supostamente imaginou está dentro do seu inconsciente. Ou seja, ela não veio de fora de você, ela está dentro de você.
O que eu tô querendo explicar é, às vezes você tem uma clareza, né, nesse exercício, e depois que passa um tempo você fala assim, nossa, mas será que isso eu imaginei, eu sonhei, né? Será que isso é real? Então, a minha dica é confie, porque essa informação está dentro de você. Mesmo que essa informação não seja o que você viveu de fato, é isso que está dentro de você, porque isso também pode ter vindo das memórias da sua mãe. Assim como o que você viveu está no seu filho, o que sua mãe viveu está em você. Então, se veio uma informação que você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver, eu não vivi isso. Pode ser que a sua mãe tenha vivido isso e você, por ter vivenciado, né, isso junto com a sua mãe, essa informação está em você e seu filho está conectado nisso. Por isso, confie em tudo que veio, ao invés de duvidar. E a partir dessa informação, você consegue trabalhar, né, tanto pelo exercício que eu vou te ensinar agora, quanto com a ajuda dos florais. Então, confie, anote essa informação que veio no exercício anterior, ok? Eu vou explicar agora sobre essa técnica que se chama conversa no sono profundo. Quando estamos no sono profundo, estamos abertos a receber informações diretamente no nosso inconsciente, que é a parte que comanda nossas ações e comportamentos. Isso não acontece só com os bebês, com crianças, acontece com os adultos também. Todos nós, quando estamos no sono profundo, que tecnicamente é conhecido como sono REM, não sei se você já ouviu falar, é a porta aberta para o nosso inconsciente. Tá? Então, com os nossos filhos, nós podemos aproveitar essa janela de oportunidade para fornecer novas informações. Como assim, Olivia? Enquanto bebês, as informações foram mal interpretadas, houve mal entendidos que se tornaram crenças, verdades pessoais ou feridas emocionais. Então, tudo que foi vivido desde lá da gestação, talvez, você entrou em choque quando descobriu que estava grávida, talvez desejou seu filho, sua filha do sexo oposto e quando descobriu também sofreu uma decepção, uma frustração. Aconteceu alguma coisa durante a gestação que você não queria estar grávida, por exemplo. Então essas e outras informações, elas foram interpretadas, lembra, do ponto de vista do bebê. E isso que se tornou o que eles acreditam. Lembra que eu falei lá no módulo 1 sobre as crenças? As feridas emocionais são o meu trauma, o que emocionalmente ainda dói em mim. Então, na conversa do sono profundo, permite fornecer novas informações, desfazer os mal entendidos, cuidar das feridas emocionais e, consequentemente, os comportamentos mudarão. Então, se antes eu acreditava que eu poderia ser abandonado, porque eu não fui desejado, porque minha mãe me quis de outro sexo, eu, por exemplo, sou um bebê super apegado, porque eu não posso deixar minha mãe para nenhum lugar, senão ela pode me deixar. Mas quando eu entendo que, apesar de eu não ter sido desejado devido à situação da minha mãe, mas hoje eu sou muito amado, sou muito bem-vindo e ela não vai me abandonar, ufa, então eu posso desapegar, eu não preciso ficar grudado o tempo todo, eu posso dormir mais tranquilamente, entende? Então o comportamento vai mudar a partir daquilo que eu acredito. E como é feita essa conversa? Após 20 a 30 minutos depois de cair no sono, tá? Isso depende da idade do bebê e da criança. Se for um bebezinho de 1, 2 meses, o ciclo de sono é mais curtinho, Ele varia entre 60 minutos e 90 minutos. Se for um bebê de 9 meses, de 1 ano, o ciclo é maior. Então, por isso que varia, tá? Mas, Olivia, quantos minutos exatamente? Gente, não precisa cronometrar. Você vai verificar os sinais físicos, tá bom? Que são quais? Quando você toca, ele não se mexe, ou seja, não acorda, com o toque. E você talvez perceba os olhos, em movimento rápido. Ou seja, seu filho, sua filha estão de olhos fechados. Porém, se você olhar bem assim na pálpebra, parece que os olhos estão se movimentando por baixo. Isso é o movimento rápido dos olhos, que é um sinal de sono profundo, tá bom? Então, quando você perceber que o sono já está bem profundo mesmo, que não vai acordar, inicie a conversa calmamente e em tom normal.
Não precisa ser sussurrando, pode ser em tom normal, né? Não precisa ser muito alto, mas também não precisa ser cochichando. E, de acordo com o que foi vivido na gestação e ou o parto e as informações que você acessou no exercício anterior, foque naquilo que o seu filho precisa de um novo entendimento, na ferida emocional dele ou dela. Ou seja, qual que é a ferida maior? É o medo de ser abandonado? É o medo de ser rejeitado? É porque houve um risco de vida, de morte? É porque houve um luto durante a gestação ou separação? É porque nasceu prematuro e ficou na incubadora? Então veja aí qual é a história do seu filho, né? Que nesse momento é a prioridade. Ah, Olivia, tem tantas coisas, tá? No exercício você já teve uma pista. Então vamos trabalhar primeiro isso, para que depois a gente possa trabalhar as outras questões. Procure usar frases no positivo e mantenha a conversa mais objetiva, sem entrar em mil assuntos. Portanto, como eu falei, vamos focar no que foi mais chocante, né? O que foi mais impactante para o seu filho. Porque eu já vi mães que começam assim a falar a história da gestação inteirinha e fica conversando tipo meia hora, uma hora. Gente, não precisa fazer isso. É uma conversa objetiva que você vai primeiro focar naquilo que mais está incomodando o seu filho, que é o maior medo dele, o maior trauma dele. E depois, conforme ele for tendo as mudanças, você pode usar essa conversa para qualquer assunto, para qualquer comportamento, não só no sono, para qualquer outro comportamento que ele ou ela esteja apresentando em qualquer fase da vida, ok? Então essa técnica tem 1001 utilidades, só não é para falar de 1000 coisas de uma só vez. A conversa pode ser feita no sono da noite e durante o dia, nas sonecas. E pode ser feita também com o filho acordado, olhando-se profundamente nos olhos. Então, apesar de chamar a conversa no sono profundo, né? Eu, Olivia, sei que a criança acordada, consciente, alerta, também ela está entendendo tudo o que está acontecendo ao redor dela. Acontece que até há pouco tempo se imaginava que a criança está lá e não está entendendo nada, porque ela não fala, né? Então ela não entende. Não, ela não fala, mas ela está entendendo tudo. Mas para que ela tenha uma compreensão real e para que ela crie registros límbicos da nova interpretação, da nova informação, com a nova sensação, um novo sentimento positivo, precisa ser olhando olho no olho, respirando, conectado com seu filho. Porque lembra que o olho no olho é a janela da alma, é por onde se cria as conexões límbicas. Então você vai colocar o seu filho sentadinho no seu colo, né? E olhando nos olhos, você vai dizer a mesma coisa que você está falando no sono profundo. E aí é muito legal. Repare como seu filho reage. Mesmo que seja bebezinho, você vai perceber o quanto ele está compreendendo. É muito lindo de se ver. E aqui um alerta. Mas atenção, filhos não são robôs. Então eu tô colocando aqui, caso você não saiba, porque eu já vi muito mães falando pra mim, Olivia, eu fiz a conversa e não funcionou, não tá funcionando. Então, não estamos programando o filho para aceitar tudo o que for dito. Estamos falando com a alma deles. Não significa que eles aceitarão de imediato o que for dito. Pode levar um tempo. Persista por 30 dias. Então, não é porque você falou uma vez, filho, você é bem-vindo e amado, que ele vai ficar um amorzinho, né, já imediatamente. Porque dependendo da história, né, existe um tempo que a criança precisa ouvir aquilo até se convencer daquilo. Então é a mesma coisa. Você foi traída e o seu parceiro chega e vem te pedir desculpas, fala assim, sinto muito, eu me arrependi do que eu fiz, eu amo você de verdade, foi só uma besteira, foi só um momento de fraqueza e eu queria que você se esquecesse disso, porque eu amo você. Aí, pensa como você vai ficar no dia seguinte. Você já tá super feliz, confia no seu parceiro 100% de novo, né? Esqueceu esse assunto e vida que segue?
Não, provavelmente não. Isso vai levar um tempo até que isso se assente dentro de você, até você assimilar e voltar a confiar nessa pessoa, né? Até que a insegurança vá diminuindo, você de fato passe a acreditar que realmente é amada. É a mesma coisa que acontece com os pequenos. A gente acha que os filhos, né, as crianças, têm que aceitar tudo que os adultos falam. E não, eles não têm a parte racional que dificulta ainda mais a compreensão. O cérebro deles vai funcionar principalmente pela emoção. E se eles estão muito magoados, vai levar um tempo até que eles assimilem isso. E não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, ou seja, ficar falando para o filho que ele é amado e bem-vindo e durante o dia nem dá bola, não dá atenção, não olhar nos olhos. Então, se o falar transmite uma mensagem e o fazer transmite outra, você está invalidando o que a gente vai fazer agora através da conversa, ok? Atenção também. Pode causar agitação no sono nos primeiros dias. Pode acordar durante a conversa. Pode dar um suspiro profundo e relaxar. Tipo assim, ó. Enquanto você está conversando. Esse é um sinal de que o que foi dito fez sentido para o bebê, tá? Então, por que pode causar agitação no sono? Porque se você está falando algo que ele não está gostando, que é incômodo para ele ou para ela ouvir, isso vai refletir no sono ou no comportamento durante o dia. Exemplo, seu filho passou por muito medo de te perder por alguma história da gestação e aí você precisa mandá-lo para o berçário porque vai voltar a trabalhar. Então você começa a conversar sobre a ida no berçário, garantindo que ele vai continuar sendo amado, tal, que você precisa voltar a trabalhar. Se ele não está preparado para isso, ele vai mostrar no sono, no comportamento, vai ficar mais apegado. Por quê? Então se imagina no lugar desse bebê. Com a experiência de vida que ele tem, é claro que ele vai ficar inseguro. Por isso que precisa persistir até que isso assente dentro dele, tá? E, como vocês já sabem, mais pra frente eu vou explicar sobre o floral, que vai dar esse suporte emocional pro bebê também, para ser mais fácil esse processo de separação. Então, é um exemplo. Outra coisa, se acordar durante a conversa, o Lívia começa a conversar, ele acorda. Também é um sinal de que aquilo que está sendo dito, ele ainda não está preparado para aceitar. Então, também precisa persistir, tá? Agora, se você está falando e você fala uma frase que, de repente, o seu filho dá um suspiro, é quando a alma, nossa, tira um peso e esse bebê pode relaxar. Então, perceba qual foi a frase que você falou, né? Quando ele teve essa reação ou algo parecido que você fala, nossa, parece que ele está aliviado. Né? São sinais de que você está no caminho certo. A conversa no sono profundo pode ter resultados rápidos. Se fez sentido para o bebê, se ele está preparado para isso, pode ser em 1, 2, 3 dias. Quando não, pode demorar semanas. Mas esse é um caminho que vai ajudar muito a criança, porque você está indo diretamente na fonte, na origem onde está a informação, entre aspas, errada. E se causar agitação durante o sono, acordar chorando, que pode acontecer, vocês vão usar como suporte o floral Rescue. Esse floral é o floral Coringa que está na aba Presentes. Então, depois que vocês aprenderem toda a parte do floral, é que você vai aprender sobre esse floral Rescue. E aqui eu vou deixar alguns exemplos de conversa. Tenha em mente aí o que você anotou, o que você percebeu no exercício, com as aulas, porque isso vai te guiar, tá bom? Mas qual é um roteiro chave? Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, validar. Terceiro passo, acolher. E o quarto passo, ressignificar. Então, eu vou explicar como funciona, tá bom? Exemplo. Filho, agora eu vejo o quanto foi difícil para você na barriga da mamãe. É o primeiro, reconhecer. Eu estou reconhecendo o que ele viveu. Depois, eu entendo agora todo o seu medo ou a sua raiva. Então, eu estou validando. Eu estou falando o que eu vejo e agora eu estou validando que ele tem o direito de se sentir assim. Terceiro, acolher.
que é a frase eu sinto muito. Então eu tô reconhecendo que ele tem aquele sentimento, eu tô validando que ele tem todo o direito de se sentir daquela forma, e agora eu tô acolhendo que eu sinto muito diante de tudo que aconteceu. E aqui eu vou te sugerir que você use exatamente essa frase, eu sinto muito, ao invés de me desculpe ou me perdoe. Porque dentro da constelação familiar, que é outra terapia com a qual eu trabalho também, o me desculpe ou me perdoe tem uma outra força. E não é bom quando é dito de pais para filhos. Então a frase que mais vai ter efeito é o eu sinto muito. E o quarto passo é o ressignificar, que é você dar um novo significado àquilo que ele tinha entendido. Mas você é o filho certo para mim e para o papai. E você é bem-vindo e amado do jeito que é. Então essa frase serve para várias situações, mas principalmente uma gravidez que não foi desejada ou se o bebê foi desejado do sexo oposto. Vou dar mais um exemplo, né? E perceba o reconhecer, o validar, o acolher e o ressignificar. Exemplo. Filha, eu sei quanta mágoa e raiva existem dentro de você. Eu vejo a sua dor. Então eu estou reconhecendo os sentimentos dela. E sei o quanto está sendo difícil para você. Que é o validar. Você tem todo o direito de se sentir assim, de se comportar assim. E eu sinto muito. É o 3, acolher. A mamãe pensou que você fosse um menino e você se chateou comigo. Mas você é a filha certa para mim e eu te recebo e te amo do jeito que você é. É o ressignificar. Ela acredita que ela não foi bem-vinda porque ela não é menino e agora você está dando um novo significado para aquela informação que ela tem. E isso vai ter um efeito dentro da criança. Frases úteis, né? Principalmente na questão do dormir. Mesmo a mamãe estando em outro quarto, não estou te abandonando. Meu amor por você continua igualzinho e continuamos conectadas, porque eu moro no seu coração e você mora no meu coração. Gente, vocês podem falar essas frases desde bebezinhos, não importa a idade deles, mesmo que sejam recém-nascidos. Você pode dormir tranquilamente a noite inteirinha. Estará seguro e protegido enquanto você dorme. E mamãe também vai descansar. Quando você acordar, eu estarei aqui para você. A cama ou o quarto é seguro. Aqui nesta casa você está protegido e pode relaxar. Não existe mais o perigo. Está tudo bem agora. Mamãe e papai cuidam disso e você pode relaxar. Tá? Então veja qual é a situação que mais se aplica, são exemplos, né? Mas só para você ter uma ideia que você vai desmentir aquilo que eles acreditam diante do que eles viveram, da experiência que deixou o trauma em dormir. Continuando, mais exemplos. Sinto muito se eu te magoei, mas aqueles foram sentimentos meus, de problemas meus, e não foi culpa sua. Deixa comigo o que é meu, que papai e mamãe dá conta. Então veja se essa frase cabe no seu caso, por exemplo, quando durante a gestação houve brigas, separação, algum estresse no trabalho, algum acidente. Então você pode ir adaptando aí as frases conforme a sua necessidade, o caso de vocês. Você não precisa mais carregar o que não é seu. Você pode ser só o filho agora. Então, dependendo do que houve na gestação, lembra que eu falei que existe uma tendência do filho carregar uma culpa pelo que a mãe está vivendo, principalmente quando a mãe vive uma série de transtornos por conta da gravidez. Seja problemas financeiros, seja problemas no relacionamento, problema no trabalho, ou problemas de saúde em que a mãe sofreu muito por conta da saúde. Então, essa frase
faz com que o filho seja liberado do peso, né, de ele carregar responsabilidade pelo que a gravidez causou. Durma profundamente até o amanhecer, ou durma profundamente por 1 hora, tá? Essas frases podem terminar a conversa. E aqui eu queria deixar exemplos de como fazer e como não fazer. Então, um exemplo incorreto. Não precisa ter medo, não fique nervoso. É feio morder os outros. Então, lembra que primeiro a gente precisa reconhecer e validar o que a criança está fazendo, sentindo? Exemplo correto. Eu vejo o seu medo. E olha como você é corajoso também. Eu sei que dá nervoso mesmo, mas agora você pode se acalmar. Eu sei que dá vontade de morder todo mundo de tanta raiva. Eu vejo a sua raiva. E você pode mostrar a sua raiva de outra forma, pulando, rabiscando, rasgando. Mas pare de morder os outros, porque eles estão se machucando desse jeito. Então aqui são apenas algumas sugestões de como conversar com seu filho ou sua filha enquanto eles dormem. Façam isso também acordados, conectados com eles, que isso vai trazer resultados. Lembrando que não é uma programação, eles não são computadores. Não é porque você disse uma coisa que eles vão aceitar de imediato, mas isso vai ter um efeito duradouro nas crenças deles. Então persista, porque vai valer a pena. A crença da gestação e do parto, se nada for feito, gente, ela perdura para o resto da vida. Então essa parte da conversa é muito importante. E pode ser aplicada em qualquer momento da vida de vocês, quando vocês estiverem passando por outras situações, por outros comportamentos. E eu vou dar mais detalhes também dessas outras situações lá nas aulas extras que estão na aba dos presentes, tá bom? Nos vemos na próxima aula.